E aí pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Lucas Sequinel, professor de História, e hoje nós temos a continuação da Sociedade Açucareira. Sempre lembrando que na última aula nós estávamos falando, inclusive no seu finalzinho, sobre os trabalhadores do engenho. Quem eram esses trabalhadores? Os escravos, principalmente, né? Quem trabalhava muito mais, realmente dava o seu sangue pela produção e também pelo refino do açúcar. O feitor, o mestre de açúcar, o escrivão, o capitão do mato e os artesãos. Um destaque aqui vai para o capitão do mato, que é uma espécie de cuidador dos escravos, né? Ou seja, para impedir que existissem fugas ou então rebeliões, ele impedia tudo isso através da força, né? Com chibatadas e também com chicotadas, né? Sempre precavendo essas fugas através de muita violência e muita crueldade. É importante lembrar que existiam outras atividades econômicas nessa época no nosso país. Né? Nós tivemos o suporte para a lavoura canavieira, mas também tivemos a exploração do gado. Né? Essa exploração aconteceu no interior, através da produção do couro, tração, carne, leite, pecuária extensiva e também do trabalho livre. Bom, outro detalhe importante é lembrarmos que também existia a produção do fumo, né, que era trocado por escravos no continente africano, as drogas no sertão, que eram produtos extraídos da floresta amazônica, por incrível que pareça, apesar de falarmos do sertão, né, com relativo valor na Europa. Quais eram esses produtos? O anil, o guaraná, a salsa, corantes e, sobretudo, o cacau, ou seja, especiarias, né? E a agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência, é claro, nós estamos falando daquela agricultura que seria o suficiente para a sobrevivência das pessoas e dos trabalhadores. E vamos falar um pouquinho sobre a escravidão negra durante esse período de sociedade açucareira no Brasil. Um dos aspectos mais negativos da história brasileira. Podemos pontuar que esse aspecto é tremendamente negativo porque nós tivemos uma escravidão, principalmente com as pessoas que vinham do continente africano, principalmente com os escravos negros, de 388 anos, né? Ou seja, oficialmente a escravidão foi permitida até 1888, até a assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Lembramos, é claro, que os primeiros escravos foram os indígenas na extração do pau-brasil, em um período que o Brasil ainda não era totalmente colonizado. A África foi um continente mutilado. Um dos países que ajudou a mutilar o continente africano foi, inclusive, os nossos irmãos portugueses. Né? Por quê? Porque nós temos vários redutos de coleta e captura desses escravos. Nós falamos coleta de uma maneira dizendo que, na verdade, não que eles fossem mercadorias, mas eram tratadas como tais. Cerca de 1 milhão de escravos foram trazidos às Américas, isso num primeiro momento. No Brasil, a escravidão iniciou-se com índios através da Guerra Justa. Como eu falei em momentos anteriores, os indígenas foram esses primeiros escravos. No Brasil, a escravidão teve início então com a produção de açúcar na primeira metade do século XVI. Os portugueses traziam os negros africanos de suas colônias na África para utilizar como mão de obra escrava nos engenhos de açúcar, principalmente nesse primeiro momento no Nordeste. Os comerciantes escravos portugueses acabavam vendendo os africanos como se fossem mercadorias aqui no Brasil, como eu havia dito anteriormente. Os mais saudáveis chegavam a valer o dobro daqueles que eram mais fracos, mais velhos ou não aptos para exercer atividades que fossem muito pesadas. E temos também o contexto de um navio negreiro. Né? O transporte era feito da África para o Brasil nos porões de navios negreiros. Amontoados em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar ao Brasil, sendo que os corpos eram jogados ou lançados ao mar. Sempre importante lembrar que essas pessoas eram amontoadas em viagens longas, sem alimento suficiente e sem condições de higiene nenhuma. Estamos falando do século XVI, do século XVII, e nesses períodos é muito importante lembrarmos que as embarcações também sofriam, né, com os efeitos que envolviam tempestades e também todos os outros efeitos que envolviam a saúde pública. Quando eu falo saúde pública, de um público, não exatamente fornecida pelo Estado. Por quê? Porque na realidade não existia a condição mínima de higiene. E atrelando tudo isso, existiam os castigos, né? As
prováveis fugas e também as embarcações que naufragavam. As causas, né, para essa escravidão do continente africano pintar aqui no Brasil. Primeiro, nós tivemos a resistência e a fuga dos indígenas, a proteção dos jesuítas também, e outro aspecto interessante, os lucros obtidos através do tráfico do navio negreiro. E tem uma passagem muito interessante que eu separei para fazer a leitura, que é fundamental para entendermos esse contexto. Paradoxalmente, é a partir do tráfico negreiro que se entende a escravidão, não o contrário. Então, é um paradoxo realmente. As justificativas. O índio é preguiçoso. Então, trazendo algumas pessoas de fora, como as pessoas que vinham do continente africano, se dispensava o trabalho dos indígenas que fugiram para o interior do país e eram tidos como preguiçosos. Na verdade, eles não eram preguiçosos, eles somente não queriam ser dominados e escravizados pelos portugueses. Os negros seriam trazidos à fé cristã, alcançando, por exemplo, a salvação dita pelos portugueses e catequistas da época, que empunhavam a religião cristã. É preciso o trabalho do braço na lavoura. Com isso, os africanos eram tratados como trabalhadores de mercadorias e negociados constantemente. Qual era o papel da Igreja Católica? Uma posição bastante contraditória. E por quê? Eu explico. Separei um fato aqui para comentarmos. Era a proibição da escravização indígena e a aceitação e apoio à escravidão negra. Então era bastante paradoxal essa questão. O povo indígena era tratado como preguiçoso e não podia ser escravizado. Pelo contrário, isso acontecia com o povo negro com total liberdade e com total apoio da instituição religiosa. Os negros eram submetidos a jornadas de trabalhos desumanas e submetidos a castigos físicos se opunhassem, de alguma forma ao trabalho que era principalmente pelos capitães do mato. Eles obrigavam, davam as ordens, e quem não obedecia acabava sendo duramente castigado. E também existiam negros que realizavam trabalhos menos penosos na lavoura, que eram chamados de negros de ganho. Esses trabalhos menos penosos não quer dizer que não eram bastante trabalhosos também, Eles eram escravizados e, por fim, eram sim chicoteados, em troncos, de uma maneira bastante covarde. Formas de resistência, como eles utilizavam, o que se utilizava como forma de resistência? O aborto para não geração de novos escravos, já que se considerava a riqueza feminina como uma reprodução de novos escravos. O suicídio, para acabar com todo esse sofrimento e dor. A sabotagem na lavoura, a sabotagem no trabalho. Lutas, e a resistência principalmente pelos quilombos. Os quilombos eram locais de resistência absoluta, e aí nós vamos deixar a menção honrosa para Quilombo dos Palmares, entre outros quilombos que existem até hoje no Brasil. Inclusive nós temos aqui no sul de Santa Catarina, mais precisamente em Praia Grande. Para finalizar, é importante lembrar que a escravidão deixou sequelas que perduram até hoje, inclusive com um desequilíbrio e desnível social, principalmente em camadas menos favorecidas do Brasil. Ou seja, a escravidão sim deixou sequelas praticamente irreversíveis no Brasil. As políticas afirmativas ajudam a combater determinados pontos de vista, mas sequelas como o racismo perduram até hoje, infelizmente. Muito obrigado pela atenção nessa videoaula de hoje. Encerramos aqui o ciclo do açúcar e compreendemos também mais detalhes sobre a sociedade açucareira no Brasil. Muito obrigado pela atenção e até a próxima videoaula.